Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você. Bem-vindo ao nosso espaço online desta segunda-feira. Hoje, muitas escolas particulares, acho que todas as escolas particulares, retomaram suas atividades. No dia 1º de fevereiro é a vez das escolas públicas. Nós vamos falar sobre esse período de volta às aulas, especialmente sobre como a leitura pode rivalizar com a internet e com jogos eletrônicos. Para isso, nós chamamos aqui o escritor Luiz Eduardo Mata. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Você que veio do Rio de Janeiro. Especialmente aqui para o programa. Uma boa tarde, viu? Bem-vindo a São Paulo. Obrigado. É sempre um prazer estar em São Paulo. Que bom. Eu venho aqui há muito tempo, há muitos anos que eu frequento. Gosto muito, é sempre um prazer vir. Olha, vamos começar falando sobre a questão da internet, que não tem mais como fugir disso. Crianças de todas as idades acessam o mundo virtual, têm acesso também aos jogos eletrônicos. É possível unir o útil ao agradável, no sentido de... Alguns especialistas são até contra isso, e alguns usam esse mecanismo de forma favorável. Dá para a internet ser um meio pedagógico, uma forma de ensinar e educar? Dá. Como você mesma falou, né? É um processo irreversível, não tem mais volta. Ela vai ser cada vez mais presente, a internet vai estar cada vez mais presente na vida de todo mundo, né? Sobretudo das novas gerações que já crescem nesse ambiente. E a internet ela é uma ferramenta, ela não tem moral. Ela em si não tem moral. Ela tem, dentro dela tem, você pode acessar coisas muito boas, tem muita baixaria também, né, disponível, mas encontra-se muito conteúdo, muita fonte de conhecimento. Ela pode ser uma grande fonte de conhecimento também. Cabe aos educadores exatamente encontrar os caminhos atraentes para conciliar esses dois lados. Quer dizer, como fazer com que um instrumento que está presente no entretenimento, no lazer dos jovens, seja também um instrumento de conhecimento. Existem várias formas de se fazer isso. É claro que é algo que tem que ser descoberto. Porque como é uma coisa muito nova, quer dizer, a internet ela é muito recente, então é um território novo, inexplorado sob esse aspecto, né? Então é preciso dar os primeiros passos para encontrar um caminho. Então os educadores eles vão ser também descobridores de caminhos, educadores de hoje, né? Vão ser descobridores de caminhos para uma nova forma, talvez, de se educar que vai seguir pelo futuro. Você acha que a gente está engatinhando ainda? Não Acho era para a sim. gente estar um pouquinho mais adiantado nesse aspecto? Era, mas, na verdade... Não é o a que gente se tem vê. As coisas elas têm seu tempo, né? Eu acho que a internet, na verdade, muita gente está tendo contato com a internet agora, alguns anos para cá, né? Ou agora, neste ano, né? O Brasil, por exemplo, falando particularmente do Brasil, né? Que é a nossa realidade, é um país que muitos municípios só vieram a ter, por exemplo, luz elétrica recentemente. Telefonia também, a telefonia chegou a muitos lugares do Brasil recentemente, nem sei se chegou a toda parte, né? Então a tecnologia ela vai depois disso, ela segue um caminho posterior. Então, as novas gerações, talvez, a gente está acostumado a ver muito em São Paulo, no Rio, nos grandes centros, já há muito tempo os jovens lidando com a internet, mas em muitas partes do Brasil não é assim. Eu acho que a educação, ela só agora começou realmente a despertar. Eu falando em termos majoritários, né? Claro que sempre tem algumas escolas, alguns professores que destacaram, que se anteciparam a isso. Mas, no geral, eu vejo que só agora que está se vendo realmente essa questão da internet como um auxiliar, um instrumento de educação. Isso eu vejo como um fenômeno muito recente. De certa forma, Luiz, você que trabalha com literatura, a internet atrapalhou esse mercado de leitura, de livros, venda de livros. Você sente esse problema na pele? Estou falando de forma geral, para adulto, criança, adolescente, mercado de forma geral. Mudou alguma coisa? Mudou para melhor. Melhorou muito. A internet ela está provocando, aliás, no Brasil, uma revolução positiva.
E isso tem várias facetas, essa revolução tem vários lados, né? Primeiro, mais importante, é que ela aproximou as pessoas da leitura, de modo geral, porque a internet ela é um meio ainda fundamentalmente de leitura, um meio escrito, né? Ela só mais recentemente viu se popularizar essas coisas audiovisuais, esses fenômenos audiovisuais, tipo YouTube e coisa que o valha, né? Mas ela ainda é um meio fundamentalmente escrito e de leitura. Mas teve outras coisas interessantes. Por exemplo, a grande parte das cidades brasileiras não conta com ponto de venda de livros, a maior parte, né? Você vai para o interior, aí às vezes tem cidades que num raio de centenas de quilômetros não tem um ponto de venda de livros. A internet resolveu esse problema. Porque hoje em dia, como a gente estava falando, né, as cidades hoje em dia já contam com energia elétrica, telefonia, muitas têm lan houses, né? E o computador também é barato hoje em dia, relativamente, para você comprar. Você pode comprar um computador bom por, sei lá, R$800, parcelando não sei quantas vezes, você tem um computador em casa com internet e telefone, luz. E aí, a partir desse momento em que você tem esse computador instalado, você passa a ter acesso às melhores livrarias. Aquela cidade que não tinha nenhum ponto de venda de livros passa a ter, de repente, catálogos das grandes livrarias brasileiras e até internacionais. Então, com isso, um público que não estava acostumado a comprar livros e a viver num ambiente onde se fala de leitura, começou a ter acesso a essas livrarias, a esses catálogos, e também a uma rede de leitores. Então, os jovens, de repente, aquele jovem que vivia na sua cidade ali, pequena, cercado de... e ele se achava diferente porque gostava de ler e os outros não gostavam. De repente, ele entra numa rede em que ele consegue encontrar fóruns e blogs, coisa que o valha, cheios de leitores, frequentados por leitores do Brasil todo, e que viviam as mesmas experiências que ele. Também se sentiam excluídos porque, de repente, a leitura ali era estigmatizada. E aí ele percebe que ele não é o único, ele está inserido num contingente enorme. E com isso, e essa rede que vai também contaminando positivamente, né, outros adolescentes, porque a internet está presente na vida dos adolescentes, de repente aquele adolescente que já não tinha muito contato com o livro, ele se vê no meio de um bando de leitores virtuais. E aquilo começa a despertar curiosidade nele. E ele acaba lendo um livro, aí gosta, aí pega outro e isso se torna um leitor. Isso está acontecendo muito. Então a internet ela propiciou a maior circulação de ideias dos leitores, né? Na forma tanto assim de blogs literários, que você vê muito na internet, muitos deles capitaneados por jovens. Eu tenho meus livros, eu como escritor tenho vários blogs parceiros que leem meus livros, resenham e comentam. E também nessa questão da circulação do objeto livro, né? Da troca de experiências e da própria leitura. Então a internet ela foi altamente positiva para o universo dos livros. Aí estão incluídos os escritores, os leitores, os editores. Ela só trouxe benefícios. Nós estamos conversando hoje, nesta segunda-feira, com o escritor Luiz Eduardo Mata. Estamos falando sobre leitura, a importância da internet, dos jogos eletrônicos, nesse retorno às aulas. Se você quiser participar do programa, nós estamos ao vivo pela Jovem Pan Online. É só deixar lá sua pergunta, seu comentário na nossa página no Facebook, que é Jovem Pan Online. Pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou da forma mais tradicional, escrevendo um e-mail para a gente, espaço@jovempan.com.br. Esse é o nosso endereço eletrônico. Daqui a pouco tem mais, nós voltamos já já.